Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Fiquem comigo e vamos nos aventurar pelo incrível universo da língua portuguesa. Bora lá! Bonitos e bonitas, olha só o que eu tenho aqui. Uma história em quadrinhos baseada em um clássico da literatura. Vocês sabiam que outras obras já foram transformadas também em versões ilustradas? É isso mesmo! Aliás, dia 1º de maio está chegando. E essa é uma data muito especial. É o Dia da Literatura Brasileira. Essa data é uma homenagem ao escritor José de Alencar, nascido em 1º de maio de 1829. É isso mesmo, mas essa data não serve apenas para celebrar um autor, e sim a literatura brasileira, sua riqueza, sua história e sua evolução ao longo do tempo. Então, nada mais justo do que aprendermos um pouco sobre os recursos gráficos, como aqueles utilizados em histórias em quadrinhos, que nos ajudam a interpretar o texto de maneira mais visual e envolvente. Ei, bonitos, vamos nessa! Ufa, bonitos, que trânsito, quase eu não chego, mas agora nós vamos terminar a nossa conversa, porque eu preciso falar sobre um detalhe muito importante, que torna a literatura brasileira ainda mais incrível: a forma como o texto e a imagem podem trabalhar juntos para contar histórias. Quem aqui já leu uma HQ baseada em um livro? As formas originais dessas obras foram escritas em forma de livros, mas ganharam versões ilustradas para tornar a leitura ainda mais envolvente. Mas o que faz dessas versões tão especiais? É isso aí, os recursos gráficos. Ei, bonitos, recursos gráficos são elementos visuais que ajudam a dar mais significado a um texto. Eles chamam a atenção, destacam informações importantes e até criam efeitos engraçados. Querem ver alguns exemplos? Para ir bem na escola, precisamos estudar. Este balão de fala é o mais comum e é usado para marcar a fala dos personagens. E temos também... Que susto, gente! Esse balão pontiagudo, como vocês puderam perceber, indica grito. E para contar um segredo, usamos balões com linhas pontilhadas, que indicam que o personagem está falando baixo ou sussurrando. Mas e aqueles balões que parecem nuvens? Vocês sabem para que eles são usados? Bonitos, eles são balões de pensamento. Eles mostram o que o personagem está pensando. Esse detalhe pode mudar completamente o sentido da história. Legal, não é? Mas esse não é o único recurso gráfico utilizado nos quadrinhos. Vocês já se depararam com esse tipo de imagem? Percebam que essas linhas retas próximo ao personagem indicam que ele está correndo. Chamamos esse tipo de recurso de figura cinética, que são traços usados para indicar movimentos e até sensações. Como o frio, que é representado por linhas tremidas ao redor do personagem. Ou o sentimento de raiva, que é indicado pelas fumaças saindo da cabeça dos personagens. Vejam, bonitos, que além das linhas cinéticas para representar o sentimento de raiva, podemos observar também outros recursos gráficos, como a expressão facial do personagem. Percebam que quando eu representei o sentimento de raiva, a cor da minha face ficou avermelhada, minhas sobrancelhas franzidas e meus dentes cerrados.
Mas também há outras expressões faciais para representar diversos sentimentos estudantes, como a surpresa, que é marcada pela boca aberta em formato de O e as sobrancelhas levantadas, e o adicional, mãos próximas do rosto, ou o medo, que é representado por lábios entreabertos e olhos arregalados, como os de uma coruja à noite. Bonitos, agora que entendemos o que são os recursos gráficos, vamos falar sobre 3 gêneros textuais que os utilizam de forma brilhante: as histórias em quadrinhos, HQs, os cartoons e as tirinhas. As histórias em quadrinhos, conhecidas também como HQs, são narrativas contadas por meio de imagens e diálogos dentro de balões. Elas costumam ter vários quadrinhos e podem contar histórias mais longas. Vocês conhecem alguma HQ famosa? Aposto que vocês falaram de histórias em quadrinhos de alguns super-heróis, como o Batman, o Super-Homem ou a Mulher Maravilha. As HQs mais famosas são realmente as de super-heróis, mas esse gênero é muito mais amplo. Na literatura brasileira, temos histórias que foram transformadas em quadrinhos, trazendo elementos visuais para complementar a narrativa, como vimos logo no início da nossa aula. Uma característica importante é que essas HQs costumam ter personagens fixos e um enredo mais elaborado, com começo, meio e fim. As tirinhas são parecidas com as HQs, mas costumam ser histórias mais curtas, de 3 a 4 quadros, com humor ou reflexões sobre o cotidiano. Elas são ótimas para ensinar e divertir ao mesmo tempo. Vamos ver um exemplo. Ler é tão chato, prefiro jogar no celular. Não sabe o que está perdendo. Vamos mudar isso. O que está acontecendo? Uau, isso é incrível! Viram como podemos contar uma história divertida e transmitir uma mensagem usando poucos quadros? Notem que os recursos gráficos nos ajudaram a entender melhor a história. Assim, fica muito mais fácil compreender as emoções e movimentos dentro da narrativa. Observem comigo novamente. O balão de pensamento está indicando o pensamento do personagem em livro. Já a linha cinética em torno do livro indica seu movimento. Ou ainda, no balão do segundo quadrinho, ele representa o susto do menino ao ver o livro aberto com a magia saindo de suas páginas. Nesse sentido, bonitos, é importante lembrar que as expressões faciais e os recursos gráficos são muito importantes em HQs, cartoons, tirinhas e outros textos com materiais gráficos. Devemos sempre prestar atenção a esses detalhes, pois eles ajudam a construir sentidos. Agora, vamos falar dos cartoons, diferente das HQs, que contam histórias com vários quadros. Os cartoons geralmente têm uma única imagem e fazem uma crítica ou trazem uma mensagem engraçada sobre o dia a dia. Olhem esse cartoon aqui. Ele mostra um personagem tão concentrado no celular que nem percebe os livros ao lado dele. A mensagem é clara. Será que estamos dando a atenção que a leitura merece? Além disso, bonitos, os cartoons não precisam de personagens fixos, pois o foco está na crítica ou na piada. E aí, bonitos e bonitas, gostaram dessa viagem pelo mundo das histórias em quadrinhos, cartoons e tirinhas? Vamos comemorar o Dia da Literatura Brasileira, pois essa data tem uma grande importância literária. E ela não está apenas nos livros, mas também nos quadrinhos, nos filmes e até nas músicas. Sempre que lerem uma HQ baseada em um clássico, lembrem-se da importância desse conhecimento e de como a nossa literatura evoluiu. Agora que vimos a relevância dos elementos gráficos, é hora de explorarmos isso em textos. Vamos a uma questão modelo?
Leia o texto e responda a questão. Observem, bonitos. A imagem apresenta um senhor pescando uma garrafa PET. E o comando pede o seguinte: a expressão facial do pescador indica que... Letra A. Ele está triste porque não conseguiu pescar um peixe. Letra B. Ele está surpreso, pois pescou lixo em vez de um peixe. Letra C. Ele está feliz porque encontrou uma garrafa de plástico. Ou letra D. Ele está irritado porque percebeu que o rio está poluído. Bonitos! Para responder essa questão, vamos nos atentar especialmente aos recursos gráficos presentes na imagem. Notem que em todas as alternativas estão presentes as emoções: tristeza, surpresa, felicidade e irritação. Essas emoções são representadas principalmente pelas expressões faciais em conjunto com os demais elementos presentes no cartoon. Sabendo disso, agora vamos analisar cada alternativa. A tristeza geralmente é representada por lábios curvados para baixo, expressão abatida ou lágrimas, e não é o que o personagem apresenta. Por isso, podemos descartar a alternativa A. Bonitos! A felicidade costuma ser demonstrada com um sorriso ou uma expressão animada, mas na imagem, o pescador não parece contente com a situação, pois provavelmente não queria encontrar um lixo. Assim, descartamos também a alternativa C. Embora seja possível que ele fique irritado com a poluição do rio, sua expressão indica surpresa e não raiva. Se ele estivesse irritado, provavelmente teria sobrancelhas franzidas e uma boca cerrada, o que nos leva a descartar a letra D. Percebam que o personagem tem os olhos arregalados e boca aberta, o que indica surpresa ao notar que pescou lixo em vez de um peixe. Essa reação mostra que ele não esperava encontrar aquilo. Por isso, a resposta correta é a alternativa B, de bonitos. Agora é com vocês. Vamos praticar! Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a nossa dica de hoje é... Linguagem não verbal! Vamos falar sobre linguagem não verbal. Quem tá animado aí? Com essa alegria, eu quero saber qual é o semblante que você faz, como é que fica o seu rosto quando está feliz, hein? Faz aí agora. E vocês aqui, felicidade agora. Ah, coisa linda! E você quando está curioso, como é o seu semblante? Faz um rosto de curiosidade. E aqui a turma curiosa agora. É isso aí. Se você não utiliza palavras, a linguagem é não verbal. Se tirássemos uma foto aqui, todos conseguiriam interpretar sobre felicidade e sobre curiosidade. Quando usamos palavras, linguagem verbal. Se não utilizamos palavras, mas continuamos a comunicar, é linguagem não verbal. Nosso rosto, nossa expressão facial e expressão corporal comunicam na linguagem não verbal. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha, garoto! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Observe o texto e responda a questão. Bonitos, vejam que temos a presença de várias crianças. Uma está correndo e as outras estão no celular. Nosso comando pede o seguinte: a expressão facial da criança sem celular indica que... Letra A, ela está feliz? Letra B, ela está com raiva? Letra C, ela está triste? Ou letra D, ela não demonstra nenhum sentimento? Tempo na telinha.
Bonitos, a expressão facial é um recurso gráfico que ajuda o leitor a identificar os sentimentos dos personagens, como a alegria, a raiva e a tristeza. Vamos lembrar as características das expressões faciais para cada sentimento? Vejam que o personagem não apresenta dentes cerrados, nem um tom avermelhado no rosto ou sobrancelhas franzidas, que são traços típicos que indicam sentimento de raiva. Assim, podemos descartar a alternativa B. Ele também não possui lábios curvados para baixo, que é uma característica do sentimento de tristeza. Na verdade, notem que as outras crianças são quem apresentam essas características, o que nos leva a eliminar a letra C. Percebam que a criança sem celular está com um sorriso no rosto, correndo com seu brinquedo. E o que um sorriso indica, bonitos? Isso mesmo, que o personagem está feliz. Logo, eliminamos a alternativa D, pois ele demonstra sim um sentimento, e consideramos a letra A como correta, já que esse sentimento é o de felicidade. Mas por que só ele está feliz, bonitos? Percebam como o personagem aproveita o ambiente para brincar e se divertir, enquanto as demais crianças estão fixadas em seus celulares. Por isso, sempre que possível, saiam da telinha e interajam com seus colegas. Leia o texto e responda a questão. João, preste atenção, responda a pergunta. 42, professora. João, a pergunta era sobre gramática. Nosso comando pede o seguinte: o balão do primeiro quadrinho indica que: letra A, João tem dificuldade em matemática, o que é indicado pela sua fala. Letra B, a resposta de João foi correta, o que é indicado pelas expressões. Letra C, a professora fala bem baixo, o que é indicado pelo formato do balão. Letra D, a professora grita com João, o que é indicado pelo formato do balão. Agora é com vocês, bonitos! Bonitos, espero que vocês estejam prestando atenção nas aulas de gramática e na escola de vocês, viu? Não façam como o Joãozinho. Mas agora, vamos analisar as alternativas. Percebam que no primeiro quadrinho, o balão acompanha a fala da professora, não a de Joãozinho. Além disso, nesse momento, ela apenas chama a atenção do menino para que ele responda a pergunta. Não há nenhuma afirmação de que Joãozinho possui dificuldade em matemática. Por isso, já podemos descartar a letra A. Estudantes, apenas no decorrer da leitura é que conseguimos identificar se a resposta de Joãozinho estava correta ou não, por meio da expressão da professora. Percebam que ela está com a mão na testa e os lábios curvados para baixo, indicando desapontamento. Isso nos leva a concluir que a resposta de Joãozinho não estava correta. E bonitos, muita atenção! O enunciado da questão se refere ao primeiro quadrinho,
E essa cena com a reação da professora só ocorre no terceiro. Assim, descartamos a alternativa B. Lembrem que cada balão possui uma finalidade. Quando ele tem um formato pontilhado, indica que o personagem está falando mais baixo. No entanto, no primeiro quadrinho, o balão é pontiagudo. Então, descartamos também a letra C. Pois o balão com o formato pontiagudo, bonitos, indica que o personagem está falando mais alto ou até gritando, que é o caso do balão usado no primeiro quadrinho. Assim, a resposta correta é a alternativa D. Leia o texto e responda a questão. Zequinha, você só vai alcançar seus sonhos se correr atrás dele. Nosso comando pede o seguinte: a partir dos elementos gráficos da tirinha, o que acontece com Zequinha no segundo quadrinho? Letra A. Zequinha parou de correr, cansado. Letra B. Zequinha começou a brigar com o amigo. Letra C. Zequinha começou a tremer de medo. Letra D. Zequinha correu para alcançar seus sonhos. Tempo na tela, bonitos! Bonitos! Antes de explicar as alternativas, que tal relembrarmos o que são figuras cinéticas? As figuras cinéticas são traços utilizados para representar os movimentos e os sentimentos dos personagens. Portanto, de cara, já podemos descartar a alternativa A, visto que as linhas indicam que Zequinha está em movimento, não parado. Notem também que no decorrer da tirinha não há nenhum indicativo de que acontece uma briga entre os personagens. Pelo contrário, o amigo de Zequinha tenta ajudá-lo a alcançar seus sonhos. Assim, também descartamos a letra B. Bonitos! As linhas cinéticas que indicam tremores de medo ou de frio são em zigue-zague e aparecem ao redor do personagem. Por isso, eliminamos a alternativa C, visto que as linhas que aparecem na tirinha são linhas retas saindo do corpo de Zequinha, representando a ação de correr. Assim, as linhas de movimento no segundo quadrinho indicam que Zequinha, ao ouvir a frase do amigo, corre em direção ao seu objetivo, ou seja, ele está indo atrás dos seus sonhos. Então, a resposta correta é a letra D. Zequinha correu para alcançar os seus sonhos. Estudantes, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!